Só confirma, dá um okzinho para a prof se estão ouvindo e se estão vendo a tela. Esse material aqui que eu mandei para vocês, tá? Estão vendo? Ok. Gente, então só para a gente finalizar de falar sobre esse material, a gente vai falar um pouquinho da Yoko Ono, né, que é a artista que referenciou a nossa... Ai, gente. Aqui. O nosso diário criativo. Então, ela é uma artista bem importante. Ela foi... ainda, né? Porque ela ainda está viva. Cantora, compositora, trabalhou no cinema também, nas artes plásticas, artes visuais, né? E ela é uma artista da vanguarda modernista. Então, ela começou a produzir bastante material e trabalho lá nos anos 60, e ela é uma artista que é considerada da parte da arte conceitual. Eu cheguei a falar para você sobre a arte conceitual. O que significa conceitual, conceito? Alguém pode falar comigo? Ou escrever ali no chat? Eu estou olhando aqui do ladinho para também enxergar o que vocês estão escrevendo no chat. Alguém, por favor? Aí eu tenho alguém que falou comigo. Não sei. Gente, conceito. O que esses artistas desse período da arte conceitual, que é ali a partir dos anos 60, se preocupavam? Eles não se preocupavam tanto... Sara, pode falar. Conceito eu acho que é apontada só para uma questão, só para uma coisa. Não necessariamente, mas agora eu vou te explicar, talvez tu entenda melhor, tá? Uhum. Conceito tem a ver com uma ideia. Então, as artistas e os artistas que trabalhavam a partir dos anos 60, nesse tipo de arte conceitual, eles não se preocupavam tanto, por exemplo, com a pintura final lá. Mas eles se preocupavam com o que aquela pintura, ou aquela instalação, ou aquela performance, ou aquele vídeo, o que ele trazia de ideia. O conceito é a ideia, né, que o artista quer passar, a artista quer passar. E a Yoko Ono, ela foi uma das pioneiras desse trabalho de arte conceitual. Então, ela se preocupava muito com a ideia que ela ia passar através das obras dela. Ela também se preocupava muito, e tem uma série de obras que são trabalhos de instrução. Esse livro aqui, ó, que vocês veem, o amarelinho que tem ali embaixo, é o livro que a prof compartilhou com vocês, lembra? Que também me ajudou a pensar a produção do Diário Criativo lá. E nesse livro tem 150 obras que ela intitula de obras de instrução. O que é uma instrução? Instrução, você sabe. Alguém sabe me dizer? Liga o microfonezinho aí e fala comigo. Não? Então dá um oi só para dizer que para eu saber que vocês estão me ouvindo. Oi. Ok. Instrução, gente. Instrução é assim, uma forma de fazer, né? Então, essa obra tem vários trabalhos que ela convida as pessoas a fazerem coisas, né? E aí também na exposição, que depois eu vou mostrar algumas obras para vocês, nessa exposição que teve aqui em São Paulo, no Instituto da Tomiotaki, e teve também lá em Buenos Aires, na Argentina. Ela teve mais de 80 obras que tinham algumas dessas obras, esses trabalhos de instrução, né? Então, no próprio diário, a própria ideia do diário é também uma ideia de trabalhar a partir de obras de instrução, porque tem uma instruçãozinha lá no diário, né? Sempre, naquele material que eu encaminhei. Então, vocês tinham que fazer, olhe a parede, sinta a parede, desenhe a parede, né? São instruções que ela dá para a gente também interagir com a obra, né? Então, tem toda essa característica. Essa exposição, gente, que eu estava falando antes, né? Dream Come True. Não sei falar inglês direito, tá, amores? Mas
sonho que se torna verdade, algo nesse sentido, a tradução. E nessa exposição que teve lá, em 2016, no Museu de Arte Moderna lá de Buenos Aires, e em 2017 teve aqui em São Paulo, no Instituto da Tomiotaki, teve essas obras, né? Foram 80 obras com a retrospectiva do trabalho dessa artista, tá? A prof teve a oportunidade de assistir. Pode falar, amor. O Lucas tá tentando entrar, ele quer que tu... Ok. Permitir. Oi, Lucas, tá aí? Lucas, tá presente. Tá, gente? Então, essa exposição é uma exposição muito bonita. Eu tive a oportunidade de ver essa exposição de pertinho. Aqui está o catálogo ali da exposição. E tinham muitas obras muito interessantes. Aí, algumas aqui que eu vou mostrar para vocês são essas duas. Que essa aqui, o mapa Imagine a Paz, é muito bonita porque ela propõe que a gente deseje a paz para as partes do mundo. Então, tem vários mapas colados na parede, ó. Tá ruim a imagem, mas eu explico para vocês e aí fica mais fácil de entender. São vários mapas de todas as regiões do mundo, e ela deixa carimbos, vários carimbos, que está escrito no carimbo, imagine a paz. E aí as pessoas são convidadas a carimbar essa frase, imagine a paz, eu até carimbei no meu material, essa imagine a paz, para ficar de recordação, e aí para desejar a paz nos lugares do mundo que a gente gostaria de desejar, tá? Então é uma proposta muito bonita que ela tem de trazer essa ideia da paz, do amor, e várias das obras dela trazem essa reflexão. Essa segunda imagem aqui é uma releitura dessa mesma obra que eu falei ali antes, que o Arthur e o Evander apresentaram na mostra lá, Mulheres Artistas, que a gente fez na Feira de Ciências do ano passado. Lembra que a gente trabalhou uma série de artistas e teve essa exposição de trabalhos? E o Arthur e o Evander propuseram uma releitura dessa obra, e a obra era num mapa, ao invés de ser um mapa mundi, eles propuseram um mapa do Brasil, né? Eles desenharam o contorno do mapa do Brasil, colocaram a instrução lá em cima, ó, dá para ler, coloque a paz no Brasil, e aí deixaram disponíveis onde você quer a paz no Brasil, tá escrito embaixo, né? Escreva. E aí as pessoas iam e escreviam mensagens de amor, de paz, né? Nesse mapa. Pena que a prof não tem o registro do mapa no final da exposição, mas ele ficou super recheado com mensagens bonitas, e é uma releitura dessa obra aqui que eu falei antes, tá? E esse último, a Árvore dos Desejos para a Esperança, é a árvore que a prof quer propor quando a gente retornar para a escola, que tem a ver com a última instrução do diário, desse trabalho do diário. Tem um pedido para que vocês escrevam, né, desejos de esperança e que coloquem com clipes no último papel, né? Que é justamente para a gente poder fazer também uma releitura dessa obra, né? E colocar esses desejos, pendurar os desejos na árvore. Então, o que era a obra, né? A obra tinha esses papeizinhos, ó, que vocês estão vendo, tem uma pessoa ali colocando o papelzinho na árvore, e aí a gente escreve mensagens positivas também e coloca, pendura nesse papelzinho, tá? Então, todas obras muito interativas, né? A pessoa que ia na exposição ficava o tempo inteiro interagindo, porque ela propunha coisas nesse sentido, assim. Tinha uma obra que ela pedia para a gente deixar mensagens para as mães, então tinha um painel gigante que a gente colava post-its com mensagem para as mães.
Tinha uma outra obra que ela dizia para a gente sentir a terra com os pés, né? Porque a terra, os nossos pés são a nossa conexão com a terra. Então, toda uma exposição muito interativa e muito bonita dessa artista, super reconhecida internacionalmente pelo trabalho que ela tem, tanto, né, da arte conceitual, experimental, lá dos anos 60, e depois todo o trabalho que ela foi desenvolvendo ao longo da vida dela, que tem trabalhos visuais, tem trabalhos de performance, de instruções, esses que a gente está falando, de instalação, vídeos. Então, ela é uma artista muito plural, que trabalha de diferentes formas e sempre com esse desejo também de trazer essa subjetividade e esses desejos de amor, de paz para os trabalhos dela, tá? Então, mais dois recadinhos que a prof deixou. Esse aqui, ó, em cima, galera, diz ali se estão ouvindo. Então, né? Eu fico meio ansiosa se fica esse mudo e vocês não conversam comigo. Mas estão ouvindo, né? Ok, tá. Essa aqui, ó, de cima, é uma das obras que estavam nessa exposição. E olha que bonito a instrução que ela traz. Eu vou traduzir porque está em espanhol aqui. Tente não dizer nada negativo de ninguém. Essa é a instrução que ela dá. Daí tem 3 possibilidades, né? Letra A, durante 3 dias. Letra B, durante 45 dias. E letra C, durante 3 meses. E aí no final ela fala: observa o que passa na sua vida. Olha que bonito, ela propõe então que a gente tente esse exercício que tem a ver lá com o primeiro trabalho da ahimsa e da empatia, né? De desenvolver isso, essa não violência de pensar coisas negativas das pessoas, né? E ela propõe que a gente tente isso por diferentes períodos, né? Primeiro por 3 dias, depois por 45 dias, depois por 3 meses, e aí observar o que vai acontecer na nossa vida, e certamente a nossa vida vai ser muito melhor e muito mais, a gente vai ter coisas muito mais positivas se a gente estiver alimentando também pensamentos positivos, né? E o último recadinho, que é um pouco trazer uma fala dela para também a gente pensar que esse período que a gente está vivendo, ele vai passar também, né? E ela fala assim: a primavera passa e lembramos da inocência. O verão passa e lembramos da exuberância. O outono passa e lembramos da reverência. O inverno passa e lembramos da perseverança. Então, para a gente saber que esses momentos, né, tudo que a gente passa na nossa vida são situações passageiras, então, e que a gente pode aprender com essas situações em todos os momentos. Certo, gente? Dúvidas em relação a isso, meus amores? Diz sim ou não, só para eu saber se sim ou não. Né? Receberam o material, alguém fala comigo aí. Receberam o material do... o Luiz, eu sei que não achou lá o material, tá? Mas aí dá uma olhadinha depois, Luiz, no grupo lá das famílias. Esse material todo tá lá no grupo das famílias, tá? Então, deem uma revisadinha. Pode falar, Luiz, tirar a tua dúvida. Fica à vontade. Não, eu achei agora. Achou? Ok. Ótimo. Tem mais gente que também não tinha achado, ó. Então é só procurar. Se o Luiz achou, é porque tá lá, tá? Sempre a prof vai tentar fazer isso, tá, amores? Fazer esses PDFs, esses materiais, que aí vocês ficam olhando enquanto eu vou falando, porque como ela é uma aula um pouco diferente, eu não tô aí pertinho de vocês, a gente vai ter que procurar esses outros recursos de como adaptar essa linguagem, né, para esse momento dessas aulas online, tá? Agora, depois do terceiro trabalho, então, que foi o Diário dos Sonhos, gente, todos os trabalhos eu tô pedindo para me enviarem por e-mail, tá? Então, novamente, eu vou lembrar, não foram todas as pessoas que me enviaram ainda os trabalhos, então, por favor, esses trabalhos, eles vão fazer parte da... Pode falar, meu amor, Rian. Tem como a senhora escrever no chat ali o e-mail? Escreva agorinha, tá? arte@amurte.com.br.
Se fica mais fácil para vocês, também pode enviar pelo WhatsApp, tá? Esses 3 primeiros trabalhos eu, né, pedi para que enviassem até hoje, mas quem não enviou, envie, por favor, porque vai ser um pouco, como a gente não está tendo as aulas presenciais, esses trabalhos vão nos ajudar a ver quem que está fazendo, né, as propostas, quem está acompanhando as aulas, e também vai nos ajudar a compor as avaliações também, tá? Então é importante que vocês enviem os materiais, tá bom? O primeiro do Ahimsa. E uma dúvida que eu vou tirar, que apareceu, algumas pessoas entraram em contato e me mandaram o trabalho número 1, que é dos conceitos de Ahimsa e simpatia. Esse trabalho número 1, as pessoas enviaram frases, né, falando sobre os conceitos. Mas, na verdade, o que é o trabalho número 1? É um material visual, é um trabalho artístico que vocês teriam que fazer, tá? Então, mesmo que mande lá o significado da empatia e da Ahimsa, porque faz parte do trabalho pesquisar isso, né? E a gente conversou mais na aula passada sobre isso, também mandar o material artístico, tá? Teve gente que mandou fotomontagens, teve gente que mandou desenhos, né? Então, o formato que vocês vão fazer é livre, mas vocês têm que fazer um trabalho artístico, tá? Nesse primeiro. O segundo é a resenha do filme, e o terceiro, o diário, tá? Então, registrem fotos. Eu sei que esses materiais provavelmente estão no caderno de vocês, então tirem fotinhos e me mandem, tá? Para eu receber. Quem eu já respondi lá no e-mail, quem eu já respondi pelo WhatsApp, é porque eu já recebi os trabalhos, tá? Então, não se preocupa. Se eu respondi, é porque já estou com os trabalhos, tá? Quem não mandou, mande. Agora a gente vai, então, entrar nos aspectos da história da arte. Eu vou novamente compartilhar, amorzinhos, para a gente fazer, para eu mostrar para vocês esse material, então, que é a respeito da arte na Idade Média, que é o nosso estudo que a gente começou de forma na quarentena, através de alguns materiais, e a gente a prof vai dar uma retomadinha agora com todos vocês aqui, tá? Esse PDF também vai ser encaminhado para vocês, então não se preocupem, tá? Ele é uma revisão dos trabalhos que já foram enviados. Então, quem assistiu o vídeo... Não, o que houve não? Davi, fala com a prof. O que aconteceu? Davi, tá ouvindo? Oi, oi, oi? Tá tudo certo? Gente, vocês estão me ouvindo? Sim, senhor. Gosto de história. O Davi gosta de história, que bom. Então, tá bom. Gente, então esse material é uma revisão dos trabalhos que a prof já encaminhou. Quem leu os materiais, quem viu os videozinhos, vai perceber que a prof está só retomando esse material, tá? Quem ainda não viu e não leu esses materiais, faz isso logo depois da aula, tá? Tá tudo lá, a prof mandou para vocês, foi encaminhado por esse grupo da família, que é onde a prof envia o link para vocês acessarem a aula, tá? Talvez tenha que dar uma procurada lá nos vídeos, mas eu encaminhei para vocês um pouco sobre essa história. E agora a gente vai falar um pouco dela aqui, tá? Então, quais materiais foram encaminhados? Muito importante isso, tá, gente? A prof vai seguir um livro que chama História da Arte, da artista, da Graça Proença, tá? Ela que escreveu esse livro, ela é uma historiadora, ela é filósofa, e ela vai falar um pouquinho de história da arte nesse livro. Ele é um livro bem didático, ele traz a história da arte de uma maneira bem fácil de entender, tá? Então, por isso que eu estou usando esse livro, e também porque eu consegui uma versão dele em PDF, né? Eu tenho uma outra edição do livro, depois eu mostro para vocês, não sei, tem alguns que podem estar me vendo com a câmerazinha, mas depois eu mostro, e a gente vai seguir um pouco esse livro para os nossos estudos de história da arte, tá? E alguns materiais complementares que a prof vai mandando para vocês. Então, foi o PDF desse livro
que eu posso reenviar, caso vocês tenham tido dificuldade de encontrar. Foram os vídeos explicando os capítulos, vocês não têm que ler todo o livro, né? A gente está fazendo agora, falando da história da arte do período da Idade Média. Então, a gente vai olhar e ler essa parte do livro, tá? Pode perguntar. É o Luiz? Professora, Fala. pode mandar esse trabalho? Isso, a prof encaminha de novo, tá? Que nem eu encaminhei da outra vez os 3 primeiros. Então, eu vou encaminhar de novo. Caso alguém não tenha recebido, vai receber agora, tá? Vocês receberam esse PDF desse livro, os vídeos explicando esses capítulos, né, que hoje eu vou retomar com vocês. Esses vídeos, vocês podiam ou fazer a leitura do livro ou ver os vídeos, porque eles são materiais que se complementam, ou as duas coisas, tá? Os vídeos é para ajudar na compreensão daquele material que está escrito no livro, tá? Mas é legal ver o livro porque o livro tem algumas imagens, tem algumas coisas que tá um pouquinho mais complexo do que no vídeo. Vocês também receberam um texto falando sobre a arte na Idade Média, que foi tirado desse site, tá? Então, todos os materiais que eu mando para vocês, eu falo um pouquinho da onde que eu tirei, tá? Que referências eu usei para tirar esses materiais, para produzir esses materiais e encaminhar para vocês. E vocês receberam 3 links de 3 vídeos que falam sobre obras desse período, tá? Que é uma historiadora da arte que vai estar falando para vocês sobre 3 obras diferentes. Então, estão aqui os links, quem ainda não assistiu, depois vai poder assistir com calma. Isso aqui é material complementar, tá? Para a gente entender um pouquinho mais e se aprofundar um pouquinho mais, tem esse material dos links aí, né? Então, aí tá a capinha, ó, do livro que a gente usou e tá usando e vai usar até o final do ano, tá? E talvez o ano que vem também, porque ele é um livro bem bom e aí, já que vocês têm ele em PDF, é legal de aproveitar, né? Que a gente tem a possibilidade de ter esse material em PDF. E aí a gente vai começar, antes de entrar propriamente dito no período da Idade Média, a gente vai falar um pouquinho antes, né? Que a gente vai falar um pouquinho da arte cristã primitiva. Ó. Lá no capítulo 7 desse livro, a Graça Proença vai explicar para a gente um pouquinho o que é essa arte cristã primitiva, tá? Então, nós vamos começar falando sobre isso. Essa arte, então, acontece um pouco depois da morte de Jesus Cristo, quando os discípulos começam a passar os ensinamentos dele, e primeiro eles começam a fazer esses ensinamentos lá na Judéia, depois eles passam por todo o Império Romano, levando os ensinamentos de Jesus Cristo, e é um período que esses cristãos eram perseguidos, porque a religião católica ela não era aceita como religião oficial no Império. Então, eles eram perseguidos, e o que acontecia? Eles tinham que se esconder e tinham que ter formas de passar esses ensinamentos, né, para que não fossem descobertos, enfim, perseguidos. Então, os grandes mártires que levavam esses ensinamentos, quando eles morriam, eles eram enterrados em catacumbas, em lugares subterrâneos. E é nesses lugares que vão aparecer esses primeiros vestígios de pinturas e trabalhos cristãos, que a gente chama de arte cristã primitiva, porque eram os primeiros, eram os mais simples, tá? Eram, então, trabalhos muito simples e que geralmente o que aparecia bastante eram símbolos. Aqui, ó, vocês vão ver alguns desses símbolos, ó, que apareciam lá nas catacumbas. Então, nesses lugares subterrâneos, meio escondidos, onde essas pessoas que passaram os ensinamentos e eram considerados mártires, eram enterrados, tinham apareciam esses símbolos. Os símbolos que mais apareciam eram o símbolo da cruz, que simbolizava o sacrifício de Jesus Cristo. Tinha também as âncoras, né, que eram um símbolo de salvação. Essa segunda imagem aqui, ó, vocês vão ver que é uma âncora, tá?
então apareciam esses símbolos, e um que aparecia muito nessas catacumbas era o símbolo do peixe, porque as iniciais porque peixes em latim era ictis, e cada letrinha da palavra peixes vai simbolizar o início de uma palavra dessa expressão aqui, ó, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Por isso que o peixe era muito usado para nessa arte cristã primitiva, era um símbolo muito utilizado, porque significava tudo isso aqui, ó, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, tá? Então, isso vocês vão ver bastante ali nesse período da arte, que antecede um pouquinho a Idade Média ali, tá? Mas é mais ou menos esse período, tá? Depois, essa arte cristã, ela vai começar a aparecer com imagens um pouquinho mais elaboradas, ó, vocês veem aqui do ladinho tem uma imagem que é com cenas do Antigo e do Novo Testamento, aparece muito a imagem de Jesus como bom pastor, como, né, uma pessoa simples do povo, e como essa pessoa mensageira, enfim. E quem fazia essas artes, esses trabalhos, eram as pessoas simples do povo, né? As pessoas que queriam levar esses ensinamentos adiante, tá? Isso é o que está nesse capítulo 7. Tá, galera? Todo mundo entendeu essa parte aqui? Alguém quer tirar alguma dúvida? Isso foi encaminhado, um vídeo foi encaminhado para vocês com isso, tá? Com esse material, ok? Vamos seguir? Alguma dúvida? Não? Não. Tá bom, Maria Eduarda. Obrigada por falar com a prof. E aí, gente, a gente vai entrar, então, aí a gente vai passar por um período que o cristianismo, então, é aceito como religião oficial, né? Porque o imperador lá, Constantino, ele vai se converter à religião cristã, e depois o imperador Teodósio, ele vai oficializar a religião cristã como religião do império. Então, as pessoas vão parar de se esconder nas catacumbas e fazer essa arte nas catacumbas, e ela vai começar a aparecer, essa arte vai começar a aparecer nos templos, nos primeiros templos, que tem essa construção com características romanas, que tem um espaço bem grande, né, por dentro, vão aparecer daí os mosaicos, né, e isso vai se caracterizar como uma arte na Idade Média, tá? E aí, lá no capítulo 8, então, a gente vai falar sobre a arte bizantina, né? Tem lá na página 47, nesse livro, no PDF que a prof encaminhou para vocês, tá? Então, nesse período ali, ó, do século III, os imperadores romanos, eles tiveram vários problemas ali no império e várias lutas de poder, né? E por isso também estava com esse processo de crise do império, e aí tiveram muitas invasões bárbaras. Então, era esse período da história que estava acontecendo. E aí, então, o imperador Teodósio, mais ou menos nesse período ali que eu estava falando para vocês, ele vai dividir o império dele em dois, tá? Uma das partes vai ser o Império Romano do Ocidente, e a outra vai ser o Império Romano do Oriente. No Império Romano do Ocidente, a gente tem a capital Roma, né? E aí aconteceram muitas invasões bárbaras. O que eram essas invasões bárbaras? Alguém sabe me dizer? Que lembra lá da aula de história? Era invasão por pequenos grupos que queriam dominar aquele espaço. Isso, meu amor, isso, Rian. Era invasão de... Por que todos os povos, os romanos chamavam os povos que tinham uma cultura diferente ou que falavam linguagens diferentes dele, chamavam de bárbaros, mas eram vários povos, né, que viviam próximos ali da região. E eles tentavam lutar... Era Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente.
Isso, amor, exatamente. É disso que a gente está falando. A gente vai dar um enfoque para a arte que era produzida nesse império, né? Mas teve essa separação. Então, do lado lá do Ocidente, em 476, foi dominado lá pelos povos bárbaros, tá? Teve essa invasão. E aí começa, a característica, o marco histórico que vai definir a separação da Idade Antiga lá, do período da Antiguidade. Desliga, por favor, amor, o teu fone. Acho que talvez o Rian que estava falando antes. Aí, muito obrigada. E aí, então, esse marco histórico vai separar a Antiguidade da Idade Média. Então, aqui vai começar um outro período da história da humanidade. E do lado do Império Romano do Oriente, que vai ser o foco do que eu vou falar mais adiante, a capital era Constantinopla, e ela ficou no poder ali dos imperadores romanos até 1453. Então, ficou mais tempo no poder do Império Romano, tá? Entendido? E aí, lá nesse período, vai ter essa nova separação, esse novo marco histórico que vai determinar uma nova fase também histórica, que vai ser a Idade Moderna agora, tá? Isso a prof fala lá na linha do tempo da história da arte, que vai ser o assunto para a próxima aula, para a gente entender um pouco melhor, porque é meio bagunça, né? A gente olha tanta data, tanta coisa, e Idade Média, Antiguidade, Idade Moderna. Então, lá na linha do tempo, a prof explica um pouquinho melhor o que é isso tudo, tá? Mais adiante, então não fiquem angustiadas e angustiados. A gente vai se deter nisso bastante, tá? Constantinopla era, então, esse lugar ali que a gente estava falando, né? A gente vai se focar agora aqui, ó, no Império Romano do Oriente, né? Que a capital era Constantinopla. E Constantino, o imperador Constantino, nomeia essa capital em 330. Era um lugar que ficava entre a Europa e a Ásia, gente, que tinha uma mistura da cultura greco-romana, e tinha muita produção cultural nesse lugar, lá em Constantinopla. E aí, as criações desse período, criações culturais, né, de todo o Império Romano do Oriente, ficaram conhecidas como Bizantina por causa de Bizâncio, que era essa área que tinha, né, nesse lugar entre a Europa e a Ásia, que tinha muita produção cultural, né? Então, toda a criação cultural do Império Romano do Oriente vai ficar conhecida como bizantina. Por isso que a gente vai estar falando agora de arte bizantina, tá? E a arte bizantina, diferente da arte cristã lá primitiva, que a gente estava falando, que era uma arte muito simples, né? Feita pelo povo, não. Agora, a arte cristã, ela é uma arte que aliás, a religião cristã, ela é aceita como religião oficial do império. Então, ela passa a ser associada à figura do imperador, tá? Então, a arte toda que era produzida nesse período estava relacionada à religião cristã e à ideia do imperador. Então, ela vai passar, agora ela não vai ser mais aquela arte simplesinha lá e de símbolos, mas ela vai ser uma arte que vai ser que precisa passar essa imagem de poder e de riqueza, e ela vai estar associada à figura do imperador. É como se o imperador, nessas obras de artes, ele sempre vai aparecer muito bonito e muito, né, com símbolos muito de riqueza, e ele vai estar associada à figura como se fosse o representante de Deus e de Jesus na Terra, tá? Vai sempre aparecer, ó, aqui tem uma imagem que a gente pode falar um pouco sobre isso, características da arte bizantina e da arte na Idade Média. Aqui, ó, é o imperador Justiniano, ó, uma imagem do imperador. Isso aqui é um mosaico que tem lá na igreja de São Vital, em Ravenna. Vocês vão ouvir bastante de Ravenna, porque essa é uma cidade importante. E olha como o imperador aparece aqui.
Olha que ele tá com uma auréola em volta dele, como se fosse a auréola, a gente usa para simbolizar essas, né, seres, os anjos, né, Maria, Jesus, né, voltados para a religião. E aí o imperador tá com essa auréola, porque quer significar isso, que ele é um representante de Deus, né, na Terra, ele é um representante de Jesus na Terra, tá? Então, algumas características vai ser isso, gente. A auréola. Apareceu a auréola, já sabe que é arte da Idade Média, tá? É bem uma característica que aparece muito nos trabalhos. Mosaicos também. Mosaico e auréola foi um período que foi muito desenvolvido e que é uma característica bem importante dessa época. A frontalidade, ó. Estão vendo? O Justiniano aparece de frente para a gente, né? Essa figura frontal. Então, isso é uma característica também das obras nesse período. Dá um grito aí, estão me ouvindo? Que eu fico desesperada aqui sozinha. Eita, obrigada. Só para ver se estavam vendo. Né? Isso aí. Obrigada, amor. Então, essas são algumas características, né? Frontalidade, simetria. Então, vocês vão ver na outra imagem que eu vou mostrar, tá meio ruinzinha ali. Mas se vocês olharem no livro, lá no PDF do livro, aparece essa imagem. Simetria. Então, tudo que tem de um lado, tem do outro lado, né? Era uma série de regras que tinham, que os artistas que produziam esses trabalhos tinham que seguir, porque agora ela era uma forma, a arte era uma forma de passar essas questões do cristianismo e do cristianismo como religião oficial do império, tá? Então, assim, o poder do imperador, né? Então, tinham regras. Não era mais só botar um símbolozinho lá na parede. Tinha um monte de coisa que a gente tinha que seguir para, né, produzir essas artes, esses trabalhos. E na arquitetura a gente vai ver muita produção de igreja, porque toda a produção artística da época estava relacionado com a questão da religião cristã, tá? Eu vou interromper um pouquinho, porque a gente está quase no final, depois eu sigo ali na próxima aula com o restante. Aliás, eu vou manter, porque falta bem pouquinho. A gente consegue terminar aqui. Alguma dúvida em relação a isso até agora? Dá um gritinho aí para mim. Não. Não? Tudo certo? Não. Tá, Sim, vocês viram sim. que é uma retomada, né, gente, do que o material que eu já mandei. Então, quem leu e assistiu o vídeo tá só, né, recebendo um pouquinho mais de informação e vendo esse material, tá? Só para finalizar, aqui, ó, outro mosaico, tá bem ruim, tá bem feinho, tá? Também lá em Ravenna, ó, na Itália, numa igreja lá. E aqui, ó, tá vendo? Aqui tem Jesus, aí tem 2 anjos de um lado, não dá para ver na imagem que eu botei, mas tem 2 anjos do outro lado, então, que eu falei para vocês da simetria, tá? As auréolas, ó, todo mundo com auréolazinha, né? Então, isso são características da obra nesse período. E aí, gente, Ravenna, que nem eu estava falando para vocês, que vocês vão ouvir bastante, porque Ravenna, essa cidade, foi um centro do domínio bizantino na Itália. Então, teve muitas obras, muitas igrejas, muita produção nesse local, tá? Por isso que a gente vê, se vocês observarem as legendas das imagens, vai sempre aparecer ali, né, em Ravenna, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes. Tá? Então, apesar dos altos e baixos aí, ó, do Império Bizantino, foi produzida nesse período, além dos mosaicos, os ícones bizantinos, tá? Aqui tem uma imagem, ó, que era então essas imagens das figuras sagradas, Maria, Jesus, tá? E elas eram feitas com uma técnica que usava um material que deixava tudo muito dourado, tá? Então, essa técnica que a gente chama de ícones bizantinos, tá? Isso era uma arte que era produzida também lá na Idade Média. Certo, amores? Ó, apareçam para mim para a gente conversar agora, bem rapidinho.
antes de finalizar a aula, porque daqui a um pouco eu tenho que enviar o link lá para... Aí, obrigada, Rian, por mostrar a sua carinha. O Luiz também. Amores, apareçam para mim um pouquinho. Gente, entendido tudo isso? Obrigada, Suelen. Tudo bem contigo? Show, olha a Luísa lá. Ai, que linda estante cheia de livros, Lu. Oi, amores. Isso, aparece um pouquinho, só para a gente finalizar a aula. Tá, gente? Então, para retomar, o que a gente vai ver na aula que vem? A gente vai ver na aula que vem um pouco da característica da arte romana e gótica, essa diferença, o que é arte romana, o que é arte gótica, que também faz parte desse período aí que a gente está estudando de história da arte e também faz parte dos materiais que já foram encaminhados. E o que foi de trabalho desse período para vocês? Foi o mosaico que vocês tinham que produzir para mim. Tá? Então,